Momento Edificação. Uma palavra de vida. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação, uma palavra de vida, de paz, de alegria, que nós podemos aqui compartilhar com você. E hoje eu queria falar sobre a porta para a cura. A porta para nós sermos curados, a porta para nós sermos direcionados a adentrarmos nela e podermos ser pessoas diferentes. E isso nós precisamos que o Senhor faça em nós, o Senhor nos dê essa direção. Aí nós podemos o quê? Trocarmos o orgulho, que é um obstáculo nas nossas vidas, pela humildade, que é a porta para a nossa cura. Mas para isso, queridos, eu queria ler um texto da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Olha que texto maravilhoso. Mas um texto que nos direciona a um caminho aonde nós temos que lutar contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, contra a nossa maneira de viver, e isso confronta, somos confrontados diretamente com Deus aqui na fala do apóstolo Pedro, onde ele diz: cingi-vos todos, ou seja, se vista, se posicione, tenha uma postura, tenha uma atitude, cingi-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Olha só, o homem soberbo, o homem arrogante, o homem orgulhoso, Deus resiste. Às vezes, queridos, nós temos protelado a bênção sobre as nossas vidas, ou sobre os negócios, sobre um projeto, sobre uma caminhada, porque o nosso orgulho nos impede de caminharmos com Deus. O nosso orgulho nos impede de recebermos a bênção, recebermos a cura, recebermos a vitória, porque nós estamos encapsulados no foco, ou seja, estamos numa bolha e não conseguimos sair fora disso. Estamos numa caixa e não conseguimos pensar fora da caixa. E a caixa do nosso orgulho, a bolha do nosso orgulho e a cápsula do nosso orgulho nos aprisiona, nos fecha, e nós não nos posicionamos para uma nova caminhada. Então é isso que o Pedro está dizendo aos irmãos: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Eu vou te citar um exemplo aqui nessa questão de humildade, a qual Deus nos concede a graça, quando o apóstolo Pedro diz aqui: aos humildes ele concede a graça. Por exemplo, vejam só, quando nós vamos ceiar, há algumas pessoas que preferem não ceiar porque, diante de algum determinado problema que teve no decorrer da semana, então ele ou não vai na igreja para evitar o constrangimento de não pegar ali o cálice e o pão, ou ele, se ele for, ele não pega e não toma ceia. Geralmente está se justificando da seguinte forma: eu não posso comer, eu não vou comer do pão e nem beber o cálice, porque para não trazer condenação para mim mesmo, então eu não vou fazer isso. Essa é uma forma muito errada de pensar, egoísta, soberba, justiça própria, uma pessoa sem convicção do que Deus é, do poder de Deus, do poder de cura, do poder restaurador, do poder de transformador de Deus. Sendo que a humildade é o que concede a graça, ou seja, Deus concede a graça aos humildes. Então, a humildade da pessoa chegar na igreja: não, eu quero me consertar com Deus, eu quero, participa da ceia, mas antes, é lógico, faz uma oração de pedido de perdão, de reconciliação com Deus, buscando a graça de Deus, sendo humilde, porque a ceia é para nós anunciarmos a vinda de Jesus.
anunciarmos até que Ele venha, como diz o texto da palavra de Deus. E que você, queridos, possa entender isso e nós vivamos essa graça segundo esse propósito de Deus. A humildade, ela nos dá graça, e é uma graça que vem do Senhor. Aos humildes, Deus concede a sua graça. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que a graça do Senhor venha sobre você. E que venham tempos de paz, de alegria, de prosperidade e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.